Esse podcast é patrocinado por Buscaí, a plataforma que reúne todos os sites de leilões do Brasil em uma só, onde você encontra o seu carro parcelável em até 30 vezes sem juros, sem análise de crédito e com desconto. Utilize os nossos filtros para salvar o seu perfil e receba alertas todas as vezes que entrar um carro do seu interesse. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência com leilões, não se preocupe. Aqui você conta com especialistas analisando a viabilidade da sua arrematação, além de suporte técnico para tirar todas as suas dúvidas. Buscaí, arremate com inteligência. Estamos aqui hoje no terceiro episódio do Pode Arrematar. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, especialista em leilões da Receita Federal, Vicente Sampaio. Beleza? Obrigadão pelo Bem-vindo, meu consagrado. O homem é forte, hein, bicho? Forte demais, o bicho é grande, não é só nos leilão não, o homem é grande mesmo. O homem é enorme. Vicente, você é o cara então do leilão da Receita Federal. É. Geralmente quando a gente olha a Receita Federal, o que brilha os olhos da galera é iPhone, MacBook, telefone, eletrônicos em geral. Vale a pena comprar isso no leilão ou não? Olha, valer a pena vale, mas existe uma estratégia que tem que ser colocada, praticada para você conseguir comprar num preço legal, né? Não dá para ser... porque são um dos produtos mais competitivos que existem. Não tem margem. A margem é difícil ter margem ali, então... O ideal é você ter um bom estudo, uma boa estratégia do lote. Um exemplo que eu vou dar, quando eu comprei o lote dos MacBooks que está lá no meu Instagram, teve uma estratégia ali que para conseguir chegar naquela compra, entendeu? Aquele material tinha ido a leilão 3 vezes, então eu consegui estudar por trás do edital, quais são os valores que lançaram antes, entendeu? Então tem toda essa estratégia. E tem que tomar cuidado que a galera está cometendo alguns erros aí, esses lances errados aí, o pessoal vai lançar 1 milhão e lança 1.400 e erra o dígito, lança 1.400.000. Isso acontece muito, eu vejo isso acontecer muito. Loucura, essa semana eu tive um caso muito curioso de uma seguidora que me chamou desesperada, cara. Ela lançou em 30 lotes de iPhone, foi vencedora em 22. E aí ela ia ter que desembolsar R$172 mil se ela quisesse pegar todos os lotes, ou para não se queimar no leilão, pagar 38 mil de multa. Que isso. Cara, galera, vocês querem entender como é que funciona o leilão da Receita Federal? Aqui vocês vão saber de tudo, tá? A gente vai conversar aqui com um cara que de fato vive isso no dia a dia. Vocês vão ter uma noção de como não fazer cagada nesse tipo de leilão, tá? Vicente, assim, eu já arrematei no leilão da Receita Federal no passado. Já tem alguns anos que eu nem entro. Pra falar a verdade, eu nem entro mais, porque chegou da pandemia pra cá, eu vi que teve uma inflação no leilão da Receita Federal. Não sei se foi uma impressão minha, não sei se isso aconteceu de fato, mas você tá sentindo uma crescente de pessoas disputando o leilão da Receita? Eu acho, assim, os lotes que são mais procurados, os valores estão saindo cada vez mais caros, tá? Cada vez mais alto. O que é estratégia para você conseguir ganhar dinheiro no leilão da Receita Federal? O que eu uso é tentar trabalhar o que não está descrito no edital corretamente, mercadorias, produtos que todo mundo vê uma dificuldade para compra, ou produtos que a gente sabe que são específicos, são difíceis de a gente conseguir colocação no mercado. Então, essa é a estratégia que eu utilizo para conseguir. Mas, de fato, existe uma inflação, sim, e o número, como está ficando muito difundido, né, vem aumentando o número de participantes também, né? Uma coisa que eu acho que atrapalha bastante o leilão da Receita é a divulgação. Não é raro você entrar no site da Globo e tá lá os lotes Receita Federal com iPhone a partir de R$600. Eu acho que um ponto também, isso acontece de uma forma geral, né? Mas até incentivando o pessoal aí que já entende bastante, igual o Vicente aqui, produzir conteúdo de fato explicando pro pessoal, porque muita gente chega ali, não tem muito conhecimento, é mais curioso. E a dinâmica é diferente do leilão da Receita. A dinâmica é diferente e acaba muitas vezes até atrapalhando ali, né, o jogo ali do leilão. Mas Vicente, vamos lá, cara, eu fiquei super curioso aqui em entender o que te trouxe para esse mercado dos leilões. Conta um pouquinho de quem que é o Vicente antes do leilão, o que você fazia, o que te chamou a atenção. Cara, o Vicente era um cara que, quando começou a se entender por gente, né, fase adulta da vida, procurava emprego ali, tentava encaixe no mercado de trabalho, já fiz de tudo. A primeira vez que eu ganhei dinheiro foi vendendo cerveja na arquibancada do estádio onde meu pai era dono do bar.
né? E minha primeira profissão, de fato, foi adestrador de cachorro, cara. Então, Que doideira. Olha só. E aí, cara, eu me via sempre procurando coisas para fazer dinheiro, para ser independente, sabe? E ter minhas coisas. E foi nessa fase que eu estava fazendo faculdade de educação física, mas eu não me sentia um profissional ali, impossível profissional valorizado, né? Hoje a gente sabe que o mercado é diferente, mas aí 15, 20 anos atrás, para educação física era bem complicado. E eu namorava a minha esposa e o tio dela trabalhava com leilão. E ele começava a falar daquele mercado e eu fiquei curioso e me ofereci para trabalhar para ele, né? E no que eu me ofereci para trabalhar com ele, eu falei, vou aprender tudo que tem que, como que faz isso aqui, aprender. Eu ficava num galpão sozinho, então mexia em mercadoria, contava, olhava leilão, ia com ele, participava dos leilões presenciais ainda, né? Era leilão da Receita que ele trabalhava? Era leilão da Receita. Já era da Receita. Ainda a gente pegou a última fase dos leilões presenciais no terminal de cruzeiro em Santos. Isso era que ano, mais ou menos, você lembra? Cara, 2002, por aí, 2003, 2003. Não. Tá maluco. Cara, é um dinossauro, turma, da época dos leilões aí, então, ó. Eu acho que foi mais ou menos nessa data. Não, 2006, por aí, mais ou menos essa data aí. Hoje muita gente produz conteúdo sobre leilão, né, na internet aí, e é difícil encontrar pessoas que de fato tá há tanto tempo assim no jogo. A galera não sabe o que fala, bicho. Porque eu vejo muita gente falando sobre leilão na internet que eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Então, o que o pessoal tem que entender é que o leilão da Receita Federal ele é totalmente diferente porque você está trabalhando com um órgão do governo, né, cara? Entendeu? É um órgão do governo que tem acesso aos seus dados, que sabe tudo da sua vida ali, entendeu? Então não tem como você querer fazer alguma mutreta, você querer lançar mais do que vale, essas coisinhas assim de tudo que você tenta estragar o leilão de fato ali é uma licitação, né? Sim. Então quando você participa de uma licitação do governo e por algum motivo você erra, você comete alguma fraude, lança um valor milionário no lote, aquilo lá você tá impedindo uma licitação da Receita Federal, você pode responder até criminalmente por isso, né? O leilão, a dinâmica do leilão na Receita, a dinâmica é bastante diferente, né? Na verdade, o leilão, ele só vai acontecer na terceira etapa. Fala pra gente como que funciona o leilão da Receita, assim, na prática. Primeiro você vai lá, cadastra... Tá. Na prática, para você poder participar, você tem que estar com a sua empresa, eu falo, ela habilitada, né? Então, se você é CPF, tem que ter o gov.br no nível prata ou ouro, tá? Se você é CNPJ, preferivelmente você tem que ter um certificado digital. Você vai entrar no site da Receita Federal, emitir sua CND, que você não pode estar em débito com a União, senão seu lance não é nem classificado. Com a União. Você pode ter dívida no banco, por exemplo. Com a União você não pode ter dívida. Você pode ter, tá devendo imposto, não ter declarado imposto de renda. Sua certidão ela tem que ser negativa ou positiva com efeitos negativos, que é quando a gente parcela o imposto. Aí a gente, que é empreendedor, sabe, né? Sim, todo mundo passa por isso. Você tem que dar uma parcelada às vezes que o bicho pega, né? Então, habilitou a empresa, você vai participar do leilão. Então aí a gente coloca, né, no meu método ali, a gente vistoria de mercadoria, avaliação de lote, né, para você não errar. Então, a partir dali você tem a fase de classificação do lance e depois da fase, no dia seguinte da classificação do lance, o leilão propriamente dito, que é o de lance sucessivo, né? Entendi. Tá, primeiro então você vai lá e faz uma proposta. Uma proposta Na verdade, fechada. Aí pega aqueles 3 primeiros e joga ele na jaula para poder leiloar, para eles poderem disputar o lote. Isso, a Receita passa para a fase de disputa as 3 melhores propostas, né? Então, você vai para os lances sucessivos, caras que estão ali com uma diferença menor entre 10% do valor do maior lance. Legal. Uma dificuldade que eu tinha, eu não sei se hoje melhorou isso, era na questão da certidão negativa, porque... Pô, beleza, você tem que, na verdade você não tem que apresentar a certidão negativa, você tem que gerar ela dentro você tem que emitir ela. Você emite, e aí na hora de caso você arremate, quando você vai fazer a liberação, você tem que enviar ela para a Receita Federal, entendeu? Mas só o fato de você não emitir ela... A sua proposta já não é aceita. Já não vai ser aceita, você já não vai ser habilitado para o leilão. O último leilão da Receita que eu dei uma olhada, devia ter...
mais de 20 mil licitantes participando do leilão. Tá assim ainda? Tá. O último que eu olhei, que eu contei, tinha uns 57 mil licitantes. 57 mil. 57 A maioria, eu vou te falar que a maioria nem é classificado, que a maioria nem sequer sabe que precisa emitir a certidão. A maioria nem sabe que tem que emitir a certidão e a maioria não sabe da fase de classificação. Acha que ali... A maioria acha que vai lançar, que o iPhone tá ali R$1.000 e vai lançar R$1.000 e já vai conseguir comprar. Entendi. A maioria acha isso. Legal. Isso é bom. É sempre assim. Por trás daquele número grandão lá, tem muita coisa, então. Esse é o ponto que a gente sempre fala. Geralmente, quando a gente está conversando com alguém que já é do ramo de leilão, a gente fala, como é que o cara começaria com R$5.000? Aí parece que é papo de coach. Aí todo mundo fala a mesma coisa, a resposta é uma só. Cara, você tem pouco dinheiro, você tem que investir em conhecimento. Não tem outra coisa. Você vai investir em conhecimento. Aí a galera acha que é papo de coach. Aí tá aqui, ó. Ó, Charlene falou isso. O Léo falou isso. O Vicente aqui, ó, tá mostrando que é isso também. Porque, ó, vamos supor, você vai lá pro leilão da Receita Federal. Você não sabe dar um lance, ele deu um exemplo aqui que isso eu vejo bastante, né? O pessoal vai dar lance e lá os zeros depois da vírgula você não coloca. Você não coloca porque já estão preenchidos lá. Já estão preenchidos. E aí o que acontece? Conta pra nós. Cara, a galera coloca um zero a mais ali, ou às vezes até digita os centavos, e acaba dando um lance milionário, cara. Nossa. Já vi lance aí de 27 milhões em zebra. carro que não valia 30 mil. Eu já vi Quid com 27, saiu na Globo.com, eu acho, um caso desse, o cara que tava dando lance de 27 milhões num Quid, 30 milhões num Quid. Então esse tipo, isso é normal, cara. O cara teve um caminhão essa semana que o cara arrematou por 10 milhões, uma coisa assim. Entendeu? Então, E aí, o cara foi lá, ele fez esse arremate por 10 milhões e tudo mais. A própria Receita Federal, ela não entende que aquilo foi um erro e o cara volta e o cara sai limpo, livre? então, cara, assim, a Receita, como eu coloquei aqui no começo, o leilão, ele é um processo licitatório, é um negócio sério, entendeu? Então, não existe você errar no leilão da Receita, não existe erro. O que o edital prevê é que se você não pagar o lote, o lote que você arrematou, você vai ter que pagar uma multa e cumprir uma suspensão, que pode ser, dependendo do edital, ali 3 meses a 5 anos, sem participar de nenhum leilão. E a multa é qual? 20% em cima do valor de avaliação do lote. De avaliação, melhorou. Não é em cima do valor inicial, em cima do valor de avaliação. Nem do valor do lance que o cara errou, porque se fosse em cima do valor... Lance, porque daí também seria judiação. Mas o que eu quero que o pessoal entenda também é que não existe erro, cara. Não existe margem para erro. O que eu faço? Eu dou meus lances e, cara, por toque ou por, sei lá, alguma coisa, eu erro, eu vou lá e olho 3 vezes, 4 vezes para conferir se não tem nenhum lance errado antes de fechar a fase de disputa, cara. Quando você faz isso, não dá vontade de você mudar o lance lá, não? Porque quando eu voltava lá, eu falava, cara, eu não vou ser classificado, vou colocar mais R$100, vou colocar mais R$1.000. Então, mas por causa disso, a gente não pode ser emocional, né, cara? Sim, aí você tem que... Você tem que anotar tudo, é isso aqui que eu posso, é isso aqui que meu cliente vai pagar, é isso que é o correto para esse lote e definir isso aí, entendeu? Então, no leilão a gente tem que deixar um pouco a emoção de lado, senão você acaba... Agora um cara profissional vai ensinar pra gente aqui como é que ele faz pra precificar o que vocês tanto querem comprar. Vocês querem comprar iPhone, MacBooks, quer comprar essas coisas. Como é que você precifica isso? Por exemplo, MacBook tem uma porrada de modelo diferente, mudando o nome, o preço sai de 6 para 12 mil reais. Como é que você faz essa precificação? Cara, eu pesquiso sempre pelo part number, serial number do produto, né? Para pegar o produto específico mesmo e conseguir. Faço uma somatória de valor de mercado, tá? E baseado naquele valor de mercado, eu coloco minha margem de lucro, que dependendo do produto, ela dá pra gente fazer menos ou mais. No caso de um MacBook, a gente sabe que é um produto que eu venderia em menos de 30 dias. Então você consegue dar uma apertadinha na margem de lucro. E também depende do que tenha mais no lote, tá? Porque às vezes você está lançando num lote por um produto e tem produto ali que pode vir surpresa, que vale um pouquinho mais, que você consegue tirar uma diferença de lucro ali naquele outro item, entendeu? Então você tem que fazer essa avaliação. Mas eu pego o valor de mercado sempre, defino minha margem de lucro, estudo o meu lance ali em cima de quanto pagaram já em média no mercado, qual o histórico dos últimos leilões, que a gente consegue fazer isso ao longo do tempo
trabalhando com leilão e defino e vou pro leilão. Bacana. E Vicente, uma dúvida, eu até perguntei para outros participantes também, outros convidados nossos. Normalmente, por onde você consegue comercializar ali esses bens que você arremata no leilão? Cara, hoje eu trabalho principalmente com as plataformas Mercado Livre, e-commerces e marketplaces, tá? Uhum. Não, para mim ainda não é a melhor opção, né? O ideal é você conseguir vender direto de alguma maneira. Hoje eu tenho meu galpão físico, que se a galera quiser comprar lá, consegue ir até mim e comprar fisicamente lá, porque a gente sabe que as plataformas detonam com a nossa margem, né, cara? E principalmente com quem trabalha com leilão, né? Que você pega aí, você deixa 17%, 20%, até tem caso de deixar 32% na plataforma. Entendi, perfeito. E a gente acabou te interrompendo naquela hora que você estava contando sobre a tua história. Você falou que 2002, né, mais ou menos, que você começou a olhar isso junto com um tio seu? E o tio da minha esposa. Então eu comecei a trabalhar com ele e ali naquele momento, cara, eu trabalhava bastante ali e ganhava muito pouco, mas eu coloquei no meu coração que eu tinha que ser intencional no que eu queria ali, entendeu? Que aquilo ali, eu fiz 2 faculdades de educação física, eu parei no último semestre, gestão comercial também eu parei no último semestre, mas aquilo ali ia ser minha faculdade, eu ia aprender minha profissão dali. E, cara, fui sempre intencional ali, então ia pessoas no galpão, pegava contato, trocava network, fazia amizade, ia visitar o cara. Então a gente gasta tempo em relacionamento, entendeu? Ajudar aí no galpão do cara a descarregar, ajudar ele a descarregar caminhão de graça. E com isso a gente vai sempre arrumando novos networks e tendo mais relacionamento e levando oportunidades. Aí saí dessa fase, tive a minha empresa em 2012, quebrei, né? Vendi, a gente fez várias compras boas. Foi bem na época que a Daslu tinha falido. Lembro. E a Daslu a Receita Federal tinha apreendido um monte de coisa chique da Daslu. Parou o helicóptero lá em cima do shopping, eu lembro daquilo. Tinha apreendido sapatênis da Lacoste, bolsas da Gucci e tal. E a gente comprou uma parte desses lotes lá e vendia que nem água, cara. E acabou quebrando por alguns fatores. E voltei a fui trabalhar de vendedor na clínica da minha esposa, que ela tinha uma clínica aqui em Jandira, inclusive, de medicina ocupacional. Mas nunca deixei de olhar leilão, sempre entrando no site, olhando. Teve uma vez que eu fazia muito tempo que eu não comprava, aí eu falei, vou comprar um produto, vou pagar caro mesmo, pagar mais do que vale, porque além de eu querer o produto, eu falei, não, eu preciso estar dentro para você não ficar enferrujado no processo. Entendi. Eu comprei uma caixa de som da Bose na época, para não perder a mão ali. E aí chegou um tempo que eu saí da empresa dela e voltei a trabalhar com leilão, sendo vendedor para uma empresa de leilão que eu tinha feito network nesse barracão do tio da minha esposa. Bacana. Fiquei um período ali, a gente conseguiu fazer vários negócios bons ali. A maior venda da minha vida foi lá, a minha maior venda vinculada, que eu falo, que é quando você compra um lote já destinado para um cliente, foi lá, foi uma venda de 1.200.000, na época, para você colocar aí há 10, 15 anos atrás, tá louco, uma venda grande, dinheiro, né? Tá hoje maluco. Seria o quê? Esse 1.200.000, você falou? Sei lá, uns 5 milhões, talvez? Uma venda grande pra época, né? Foi lá onde eu vendi os cinturões do UFC também. E uma pergunta, o que foi esse arremate aí? Foi Cara, são esticadores e puxadores de cabo de alta tensão. Quando você vai montar aquelas redes de alta tensão para infraestrutura, tem um puxador que ele puxa 8 toneladas e um lançador do cabo. Então ele vai soltando o cabo para você ir montando as redes. É para estrutura de instalação de rede, industrial, de produto específico. Bacana. Entendeu? Como será que o Vicente arrumou essa venda? Cara, você foi na porta da empresa, bateu, o que você fez? Olha só, eu vi o produto, peguei a marca, era a Bengoa, o nome da empresa que trouxe esse produto. Sei qual. Você já ouviu falar dela? Ela já foi cliente da minha empresa, então, de cálculo judicial. A Bengoa, aí eles, a marca do produto era Tesmec. Eles trouxeram esse produto, eles quebraram por algum motivo no Brasil, aí procurei quem era o representante da Bengoa no Brasil. E por coincidência o cara morava em Indaiatuba. Caramba, é o destino, você não tem outro. Cara, só que assim, demorou, o produto ia para leilão, demorou 1 ano pra gente conseguir fazer negócio. Então, toda vez que o lote ia para leilão, eu ligava pro cara. Entrou no leilão, liga pro cara. Entrou no leilão, liga pro cara. Até que um dia, uma empresa de infraestrutura de Goiânia quis o produto, a gente fechou a negociação, tal, foi embora.
Deu certo. Mas me conta, por que a própria empresa não foi lá e arrematou esse lote para ela? Por que ela preferiu contratar um intermediário para poder fazer isso? Cara, na realidade as empresas elas não entendem como funciona o processo, né? E elas também não querem se colocar em risco de que ela apareça ali. Porque como é um produto para infraestrutura e assim todo mundo vai ficar sabendo no mercado que ela comprou, a competitividade dela vai aumentar e todo mundo vai entender que ela está com capacidade para vencer processo de concorrência pública para instalação de infraestrutura, né? Então ela acaba ficando mais por trás ali no backstage e que outras pessoas façam o serviço, né? Você acha que ainda tem a questão também do preconceito? Porque imagina uma empresa de infraestrutura comprando itens no leilão para poder utilizar. Esses itens não podem ser itens de má procedência ou algo assim? Então, existe esse preconceito, né? E assim, o fator hoje que prejudica bastante a negociação é quando você não consegue falar com quem assina o cheque. Entendeu? Com a pessoa mesmo que decide na empresa, né? Quando você leva a oportunidade, por exemplo, você liga numa empresa, levando a oportunidade para o departamento de compras, você está quebrando um processo ali de compra da empresa. E ela não quer botar aquilo para frente porque ela vai ter que envolver muita gente naquela negociação. Agora, com o network, você realmente falar com quem assina o cheque e levar a oportunidade certa, aí muda o jogo, né? E a questão de risco? Porque a empresa está comprando o item no leilão que ela não tem garantia. Como que você faz para mitigar risco no leilão da Receita Federal? Produto final, eu sou obrigado a dar garantia, porque eu sou tô fazendo uma venda, né? Eu preciso cumprir o código do consumidor. Mas esse tipo de produto, a empresa sabe que a gente não vai dar garantia e não vai ter como dar a garantia do produto. Então, para a empresa, o benefício daquele produto é o preço. Ele vai ter que compensar o risco. E vai ter que compensar o risco. Entendi. Perfeito. Bacana. Essa questão também de você comprar o item no leilão da Receita Federal, às vezes o item pode ser novo, zero bala, está sendo importado e ele foi interceptado pela alfândega, ou às vezes pode ser item de uso pessoal da pessoa. Existem produtos de bagagem, né? Produtos que... por exemplo, hoje a pessoa vai passar a alfândega ali com 2 iPhones, um de uso e um que ela comprou lá fora. Qual que você acha que ela vai deixar na bagagem? Na apreensão? Ela vai deixar o dela, o dela, né? Então, por isso que normalmente as pessoas têm que olhar, vai comprar um iPhone no leilão, ver se não tá bloqueado, faz um check de e-mail para poder se precaver dessas situações. Mas existe essa situação de produtos usados, mas a maioria dos produtos são novos. Tá? Você arrematou um item que, cara, viralizou na rede social. Você arrematou um item, assim, totalmente inesperado, que foi o motor de um carro, né? McLaren. Cara, na verdade era uma McLaren completa. Ela era completa? Não era só o motor? Só não tinha ali o chassi. Porque o que aconteceu? Aquele importador, ele trouxe um carro para montar num chassi de uma equipe de endurance. Entendi. E ele ia botar aquele carro para competir. Então, vieram os aerofólios, rodas, amortecedor, motor, disco de freio, câmbio, veio tudo ali para montar o carro. E ali a gente... Quem entende um pouco de leilão sabe que não é barato. E outra coisa, para você ter acesso a comprar um motor, a comprar uma McLaren desmontada na Europa, quem que tem acesso? Não é qualquer pessoa. Não é pessoa. Entendeu? E não é qualquer preço, né? Então eu consegui uma avaliação desse lote na época de 100 mil euros. Tá. Entendeu? Uma McLaren daquele jeito. Para você importar ela, trazer ela para o Brasil, regularmente, 100 mil euros. Isso. E você arrematou ela por quanto? Deu 450 mil de arrematação e toda a negociação de venda, 750 mil. 750 mil? Isso. E teve disputa, Vicente? Não teve disputa. Não teve disputa? Não. Eu fiquei curioso nesse sentido. Essa aí. Porque, assim, foi um lote que realmente você enxergou por toda a tua jornada, toda a sua experiência. Você ficou com medo, não? Né? Cara... Medo a gente tem, mas a gente pode de risco também. Se não gostar, nem vem pro leilão, né? Se não gostar de risco, não tem que estar vivendo de leilão. Tem que, sei lá, trabalhar, procurar outra profissão aí. Porque, cara, bicho, eu fico imaginando, é um item muito específico para você poder fazer uma compra. Existem casos e casos, né? Por exemplo, esses cabos, esses esticadores que você comprou, sim, que você arrematou no leilão, você já tinha uma destinação final. Já.
Esse você precisou correr atrás para quem você ia vender? Como que funciona? Os cabos? Não, o carro. O carro. Na verdade, eu tinha falado já com o dono da mercadoria. E aí, como eu não conseguia falar com ele, porque ele é um empresário top, né, no Brasil, e o cara, eu não conseguia falar com ele de jeito nenhum, ninguém me passava o telefone dele, chamei ele em todas as redes sociais, não conseguia retorno nenhum. Aí, cara, eu sou chato, eu faço meu trabalho, cara, infelizmente, cara, se eu quiser perturbar alguém, eu vou perturbar, sabe? E aí, mandei mensagem pro filho dele, pra filha dele, falei com todo mundo, mandei mensagem até pro piloto reserva da equipe dele. Que foi aí, também um seguidor me chamou e falou assim, cara, eu sei de quem é esse motor, eu sei de quem é essa McLaren. Eu falei, pô, tenta me ajudar lá. Aí tive uma força desse seguidor também e tal, mas... E aí até que esse rapaz me ligou e falou assim, cara, para de ligar pra todo mundo da minha família, você tá sendo chato. Eu falei, cara... e me ligou de número desconhecido pra eu não pegar o número dele, entendeu? Então, eu falei, cara, infelizmente eu tô fazendo o meu trabalho. Ele falou, cara, eu sei, você tá fazendo o seu trabalho bem feito, mas eu já tenho gente vendo isso pra mim e não precisa fazer nada, eu não quero sua assessoria. Eu falei, olha, quem tá vendo isso pra você? Ele, meu despachante. Eu falei, cara, você não quer pedir pro seu despachante me ligar pra gente conversar sobre o leilão? Porque o leilão é um pouquinho diferente do que ele imagina, o leilão não é como vocês acham que é. Dele, não, meu despachante já tá vendo isso pra mim. E aí foi no leilão, ele acabou perdendo o lote e vindo comprar com a gente. Entendi. Aí, ó, teve a oportunidade antes, né? Ele ser sincero, ele ia pagar bem mais barato se ele tivesse feito... Arrematação direta. Direta ou feito direto comigo, sabe? Direto com você. Bacana demais. E você estava comentando, quando você pegou quando você fez essa primeira venda ali grande, né? E como que foi essa sensação ali de, pô, agora deu tudo certo e tudo mais? Como que foi esse momento? Porque eu acredito que muitas pessoas ficam meio que assim, muitas pessoas que estão assistindo aqui a gente hoje, a pessoa vê falando sobre o leilão, mas ela tá meio que em cima do muro. Então, como que foi essa primeira compra sua grande e também a primeira lá atrás? Essa primeira participação sua sozinho no leilão? Tá, essa primeira compra, cara, foi muito... Eu trabalhava para uma empresa na época de leilão e para mim, a gente tava querendo casar, né, cara? Então aquela comissão ali foi, assim, caiu de Deus, né? Foi, assim, direto pra gente pagar as festas do meu casamento. Aí depois eu consegui vender mais uns materiais caros também, então complementou tudo. Então foi uma fase, assim, que Deus botou a mão e alinhou tudo. Então quem trabalha com leilão tem que acreditar em Deus e... Sem ter jeito, não. Não é sorte, é trabalho e Deus, cara. Você tinha acabado de vir, então, do momento que você tinha quebrado a sua empresa. Sim. E logo em seguida tudo começou a se alinhar ali. E começou a se alinhar, dando certo. E aí cumpri esse período, quando eu entendi que ali eu já tinha acabado o meu ciclo, eu falei, vamos tentar fazer de novo sozinho. E comecei do zero, cara. Para quem quer começar, eu sempre aconselho você trabalhar produtos que você tenha afinidade. Por exemplo, se você conhece de informática, trabalha produtos de informática, mas que jeito? Trabalha vendendo. Pega um lote desse, procura um atacadista, alguém que você conheça do seu network aí, algum amigo, pai de colega, tal, ó, tem esse lote aqui pro senhor, interessa? Antes mesmo de arrematar. Antes mesmo de arrematar. Bacana. Porque você leva a oportunidade pro cara. Se ele enxergar valor ali, você fala, olha, eu sei como que a gente consegue fazer isso. Se eu me paga uma comissão, me paga aí 20% se eu fizer tudo certinho. Aí, ó, insight gigante, hein, pra quem tá assistindo. Isso cara, pra quem tá começando é uma dica de ouro, cara, pra você conseguir, você minimiza riscos, não coloca seu dinheiro em risco e ainda faz a grana, entendeu? Bacana. E eu comecei devagar fazendo essas vendas vinculadas de novo, tal, até conseguir montar um caixa ali, mas ainda para compras pequenas, né? Teve até um lote de brinquedo que eu comento sempre nos meus treinamentos que eu dou pra galera, que eu comprei, era um lote de brinquedo da Hasbro, e eu tenho um amigo que tem uma rede de lojas de brinquedo, e eu liguei pra ele e falei, ó, tem esse lote aqui, você quer? Eu quero, fechamos o valor, tal, ele ia me ajudar com a compra, beleza. Arrematei o lote, peguei, juntei toda a documentação, feliz da vida para ir lá em Santos, ainda a retirada era presencial, levava os documentos presencialmente lá na alfândega do Porto. A hora que eu entrego a documentação, a menina, cadê o laudo de metro? Nossa. Daí eu falei, laudo de metro? O que é laudo de metro, moço? Daí ela falou, essa mercadoria precisa ser metrada.
Eu falei, puta... Era uma importação Era uma importação da Hasbro, que ainda que não tinha... que não tinha sido passado pela certificação do Inmetro. Caramba. Então, eu ia ter que pegar aquele lote. Eram 4, 5 itens. Desses itens, você tem que mandar 20% para fazer análise do Inmetro. E aí você paga os ensaios item por item. Eu sei que, cara, eu ia ter uma margem de lucro ali, acho que de 8 mil, gastei 6 mil em Inmetro. Nossa. Aprendizado também, né? É um aprendizado, cara, porque assim, hoje, todo leilão que vai acontecer, o trabalho tem que ser o mesmo, ler o edital. Porque nenhum edital é igual ao outro. Essa semana passada mesmo, uma aluna minha fez um arremate no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre você ainda tem a possibilidade de pagar 20% à vista do lote e depois de 7 ou 8 dias, 80% do lote. Aqui em São Paulo não. Como eu estou acostumado a comprar aqui, que a gente está na melhor região do Brasil, porque aqui você tem aeroporto de Guarulhos, tem Viracopos, aí você tem todos os armazéns da Receita Federal em São Paulo, existe bastante oportunidade aqui. E aí, esse edital era um edital que a Receita trabalhava aí há 2 anos atrás aqui em São Paulo. Fazia muito tempo que eu não via. E aí agora no Rio de Janeiro você pode pagar 20% e 80%. Legal. Entendeu? E hoje em dia ainda é permitido visitação dos itens da Receita É permitido Federal? visitação sim, mas está mais difícil a parte de você conseguir entrar com o celular, Filmar. tirar foto. Por isso que às vezes, cara, eu faço conteúdo assim, na força mesmo, cara, porque a gente está falando de um órgão federal. Recentemente eles até proibiram a gravação do seriado Área Restrita dentro do aeroporto, justamente por causa dessa questão de segurança. Entendeu? Legal. O leilão da Receita, ele brilha o olho da galera. Vocês estão vendo que é naquela câmera ali, né? Vocês estão vendo que vocês ficam de olho em PlayStation, vocês ficam de olho em MacBook, iPhone. Tem vida, tem outra coisa pra vocês comprarem no leilão da Receita, por exemplo. Tem carro também pra você comprar no leilão da Receita. Como é que funciona a dinâmica pra comprar carro e vale a pena comprar carro no leilão da Receita? Caio, eu nunca comprei carro no leilão da Receita. Pra mim, no leilão da Receita, o carro, eu não vejo ele como uma mercadoria. Porque o leilão da Receita para o veículo, você demora ali em média 3 meses para conseguir liberar uma documentação. Então eu acho que quem trabalha com mercadoria, quando você compra um lote, você retira ele em 30 dias, com 40 dias, 60 dias, você já rodou o dinheiro, já conseguiu rodar o caixa. O que eu sei de informação que eu já pesquisei, eu nunca coloquei em prática, tá? O carro você tem 90% de desconto no ICMS, então você vai gastar ali 2 a 3% em cima do ICMS no valor da arrematação. Então você tem que fazer esse cálculo na hora de fazer o lance. E tomar cuidado com carro de fronteira, cara. Que é carro Porque às vezes você compra o carro e você não consegue legalizar ele no Brasil. Não é, que são carros que vem todo depenado, a galera enche de mercadoria. Tá. É aqueles carros que o cara coloca iPhone dentro do para-choque. Entendi. Aí então, quando chega, estoura o carro todo. Estoura o carro todo, então você vai comprar o carro por fora, ele tá bonito, e na hora que você retira lá por dentro, ele não tem nada, entendeu? Teve um caso interessante de uma cliente nossa que ela foi tentar arrematar um carro no leilão judicial, e esse carro, ele era um carro que estava emplacado no Paraguai. A justiça penhorou esse carro e mandou. Na época, cara, Transtorno. eu tentei entender, porque assim, eu sabia que ninguém ia no carro, ninguém ia tentar arrematar ele. Ele ia sair pelo preço, pelo lance inicial. Ninguém, mas eu não achei ninguém para me ajudar sobre essa legalização desse carro. Tava placa do Paraguai? Tava com placa do Paraguai. Tava aqui no Brasil. E no final das contas, o que virou? Ninguém arrematou. Quando você não tem como avaliar, analisar, a decisão mais inteligente é você deixar pra lá. Sem Não fazer. Não fazer. Não Então, correr o risco. Quando então- você não consegue calcular o risco, melhor não correr, né? dúvida. Exato. Acho foi que a essa é até uma orientação regra, dele. né, do leilão. Tem o risco, mas é um risco calculado, né? Exato. Como é que você faz pra calcular o risco de itens eletrônicos? Porque você não consegue ligar eles na visitação, consegue? Não consegue. Hoje, cara, produto com bateria, você tem que tomar cuidado. É, né? iPhone, MacBook,
Os MacBook Air já não ligam mais hoje. Se você comprar no leilão da Receita, já tem um histórico aí de pessoas que compram e não conseguem fazer ele ligar, tem que trocar a bateria. Mesmo lacrado? Mesmo lacrado porque a bateria zera, ela vem conectada direto na placa, ela zera e você não consegue ativar ela de novo. Existe um sistema que os caras fazem, mas aí é cara especializado e ele não vai cobrar barato para fazer isso, entendeu? Ou é só trocando a bateria na Apple, aí você vai gastar R$1.000, R$1.500 tranquilo aí. O que você vê, assim, de itens interessantes no leilão da Receita Federal? Porque tem coisa de tudo quanto há. Cara, eu já vi cálculo renal bovino. Que cálculo? Isso? Aquela pedra do pedra véu que os caras falam. Ela vale muito dinheiro, né? Que eles usam pra fazer remédio na China, isso. Eu já vi esse item em leilão, cara. Vira copos. Loucura. E joias? Assim, costuma aparecer joias? Joia aparece muito, principalmente em Guarulhos, porque é um método que a pessoa usa pra transportar valor, né? Sim. Entendeu? Então, em Guarulhos, recentemente também teve um leilão grande de joia em Guarulhos. E teve um relógio, um Aldemar Piguet em Guarulhos, que saiu por mais de R$800.000. Que isso. Estava avaliado em mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões. E a liquidez de relógio, normalmente, ela é muito boa também, né? Agora Porque existe tá, né? um mercado... Agora tá no hype aí. Coitado de mim aqui com o meu fóssil, eu passo até vergonha. Mas Eu gosto do meu Seiko, deixa ele aqui. esse fóssil aqui... Esse Seiko é de leilão, viu? Ele é de leilão? De leilão. Bacana. Esse meu fóssil aqui, eu tenho apego sentimental. Foi minha esposa que me deu. Foi um presente. Então, Bacana. uso ele aí. Mas legal, você já arrematou algum item perecível no leilão da Receita Federal? Ou geralmente não tem item perecível? Cara, hoje é mais difícil, mas alguns lotes que a gente compra... Eu gosto muito de tranqueira também, assim. Não tem jeito, o cara que tá vivendo leilão, a gente gosta dos problemas mesmo. Então, quando você compra, por exemplo, uma mudança que vem dos Estados Unidos, o cara colocou no container lá, fechou o container e vem pro Brasil. Vai ter ali suplemento. Aí é igual aqueles programas dos Estados Unidos, que você abre assim. Essa é a até pegada, divertido, né? E isso, cara, no leilão é o que eu mais gosto. Eu passava o dia olhando o container em Santos, entrar dentro do container, sair sujo. O Noah me acompanha, ele sabe, velho, que eu E há gosto. quanto tempo que você vive só de leilão, só fazendo isso? Cara, só fazendo isso... 16 para 18, 17 anos, isso. Assim. O cara sabe tudo. Sabe bicho. tudo. Sabe Você já tudo deve de ter leilão, vivido de receita. tudo também, né, no leilão. Cara, a gente vive de tudo. E como eu tenho um network que a gente conversa diariamente sobre leilão, a gente vê o que os outros passam também, né? E você acaba absorvendo e fala, não vou fazer essa cagada. Bacana. Né? E aí, cara, o importante de você ter esse network dentro do leilão é que você consegue também até tirar seus amigos de enrascada, Sim, né? sim. Um amigo meu semana passada ia lançar num lote. Eu falei, cara, não lança nesse lote. Dele, por quê? Eu falei, eu comprei esse lote e eu abandonei ele. Eu tinha comprado o lote e ele tava lá como escovas de carvão para resistência. E eu achei que era aquela escovinha de carvão para máquina elétrica, furadeira, que você troca ali, né? Só que a hora que eu fui pesquisar mais a fundo, era para bobina de carro. Para bobina de ignição de carro. E era um lote de exportação. Então a empresa fez aqui no Brasil e estava mandando para fora. Falei, não vai ter mercado isso aqui. É um produto de linha de produção. Eu vou ter que vender para uma empresa que produz a bobina. Eu posso conseguir, mas vai ser difícil. Aí beleza, acabamos abandonando o lote, pagamos uma multa lá e tal. Conseguimos, porque foi um valor, a gente pagou a multa em cima de um valor de lance que foi dado... corretamente, né? Uma arrematação que foi feita com margem. Então, beleza. Erramos, você coloca a viola no saco e vai para a próxima. E aí ele ia lançar nesse lote. Falei, cara, não lança. Eu expliquei para ele a situação ali. Nossa, cara, valeu, obrigado. Aí você me tirou de uma. Falei, então, a gente tem que fazer esse papel também, né? Sem dúvida. E Vicente, já teve algum caso, toda essa jornada sua, todo esse tempo, já teve algum caso inusitado assim, que você foi curioso, algum fato que aconteceu ou não? Cara, vamos lá. Bom, os cinturões do UFC foram curioso, né? Porque, cara, uniu duas coisas assim que eu gosto muito, né? Esporte, eu joguei rugby 10 anos, lutei jiu-jitsu muito tempo, já joguei contra o time de BH lá, eu esqueci o nome do apelido dos caras. E eu ter conhecido o Minotauro por causa do leilão, que no dia que ele foi visitar
o leilão em Viracopos pra ver se era original, pra mim foi assim, zerar a vida, né? E outra, eu assisti um UFC na melhor cadeira do evento, de graça, né? De graça, conseguindo na negociação, também foi um negócio bem Bacana. inusitado. E também teve uma outra passagem que eu tava trabalhando numa obra de arte que estava em Santos. Era uma obra de arte de cobre e eram 3 cavalos tomando água num riacho. E eu vi lá um endereço de uma galeria de arte de Nova York. E o nome que estava marcado na caixa era Leonardo Chaves. E aí e tinha um número de telefone, né, na caixa, em caneta. E liguei para aquele número de telefone. Era o empresário da dupla Vitor e Léo. Que isso. Era essa obra de arte, eles tinham comprado na Quinta Avenida em Nova York e tava vindo pra fazenda deles. E aí eu combinei com o cara, já tinha feito o negócio do UFC, eu falei, vou ser ligeiro aqui, né, cara? A hora que eu vou comprar pra vocês, manda o lance pra mim, vou tentar comprar pra vocês. Se der certo, eu quero ir num show, ficar no palco com a minha esposa lá e tal. Aí, beleza, tá certo. Acabei que não consegui comprar, pagaram mais caro, porque era um negócio, era 150 quilos de bronze, cara. Então, Nossa. Que isso. Até pra derreter. Até pra derreter. Mas, cara, fala sobre esse cinturão do UFC, bicho. Como é que é? O cinturão, ele não é nominal, ele não é de um cara... Na verdade, esse lote, a Zufa, que era a empresa detentora dos direitos do UFC, mandou pro Brasil, porque em 2011 ia ter o primeiro UFC do Brasil. Tá. Entendeu? Então, não tinha ainda... já tinha o Anderson Silva e o José Aldo como campeões, mas no Brasil não. Então mandaram esses cinturões, isso aí é uma suposição diante da história, tá? Porque não estava nominal a ninguém o cinturão. Então mandaram esses cinturões. Devia ser para alguma disputa de título. Devia ser exatamente para ser entregue para algum campeão. E naquele ano, 2011, iam ter 2 disputas de cinturão no Brasil, que era o José Aldo e o Anderson Silva. E acabou ficando preso. Cara, essa é foda, hein? Porque o José Aldo ou o Anderson Silva ficou com o cinturão falso e o Vicente ficou com o verdadeiro. Aí a gente, quando a gente chegou eu tava fazendo faculdade em São Paulo na época, e eu tinha um cara na minha classe que ele fazia parte da empresa que organizava o UFC no Brasil. E me passou o contato do presidente do UFC do Brasil. Eu liguei pra ele, expliquei a situação. Ele falou, não, a gente vai ver, vamos em Viracopos ver se os cinturões são originais ou não. E vou levar o Minotauro. O Minotauro era embaixador do UFC na época. Chegou o Minotauro lá, desceu do carro, né? A galera, a hora que entrou no armazém, a galera, o Minotauro e tal. Eu também, eu dei a mão assim pra ele, ele falou assim, ele, porra, mano, você é grande. Eu falei, cara, eu sou grande de você, né, cara? Eu assistia o cara, a gente sabe daquela luta lendária dele do Bob Sapp, com ele contra o Bob Sapp, aquela a luta foi, ele passou um aperto ali, né? E aí, beleza, só que eu falei assim pra eles, antes da gente entrar no aeroporto, no armazém, não comenta nada ali, porque as paredes têm ouvidos. Então, se vazar alguma informação dali, a gente vai perder o lote. E perde mesmo, cara. No leilão, se você falar demais, você vai ter problema, entendeu? Entendi. Até, infelizmente, cara, parceiro de negócio, você tem que saber dar a informação certa, entendeu? Amigo, tudo tal, mas você quer fazer os seus negócios, você tem que saber separar ali. E aí, entramos no armazém, ele pediu para pesar o cinturão original tinha que bater 5 quilos, 250 gramas, ele é folhado ao ouro cravejado com Swarovski, ele pediu para pesar o cinturão, pesou, bateu o peso, já tinha o invoice que estava vindo da Zufa, que para mim era a maior prova até do que o peso, porque a empresa que era dona do UFC mandando pro Brasil, não é possível. Não tem como ser falso. Aí beleza, saímos do galpão da Receita, ali mesmo no pátio do armazém, a gente já começou a negociar, fechamos a negociação, definimos o valor de lance, que todo mundo quer saber, mas eu nunca falo. Tem algumas pessoas que sabem, quem tava no armazém nessa época sabe. E aí a gente conseguiu comprar, cara, e aí até a gente conseguir retirar, esse cinturão ficou na minha casa. Eu não podia tirar foto, não podia mostrar ele pra ninguém. Tava no contrato. Meus amigos iam lá em casa, todo mundo olhava, pegava, mas sem foto pra ninguém, entendeu? Hoje, quando você faz essa compra já com destinatário final, você tem contrato. Você já fez sem contrato. Deu ruim? Cara, já fiz sem contrato e às vezes
no último leilão em Viracopos, eu fiz sem contrato de novo e toda vez sem contrato me dou mal, cara. O cliente passa o pé em você, velho. E tem como correr atrás dele? Ah, não, cara. Não vale o esforço. Não vale esforço. Teve um lote de tapete em Viracopos agora que eu passei todas as informações para cliente, enquanto isso ela estava correndo por fora. Então, passei peso, foto, passei tudo para ela. Chegou no dia do leilão, ela vai lá, lança e tira a gente da jogada. Geralmente, quando você faz essa prestação de serviço, você faz a arrematação no seu nome? Depende. Depende do valor de lance. Se a pessoa está apertando muito o lance ali, a margem de lucro está apertada, eu procuro habilitar a empresa da pessoa ou um CNPJ que ela fala, ó, esse CNPJ posso fazer a compra por ele e eu faço por ele. Se não, eu faço pela minha mesmo, que é mais seguro, inclusive. Porque daí, se sou eu que arremato, se por acaso o cara não pagar, ou eu tenho o lote ali, eu vou vender e vou fazer dinheiro ali. Agora, o Vicente, para ele, foi uma escolha natural ir para o leilão da Receita Federal. Se você não fosse hoje atuante do leilão da Receita Federal, qual outro leilão que você atuaria? No segmento de leilão, eu acho que na parte de logística reversa e na parte de massa falida. E por que, Vicente? O que te atrai nesses? Porque eu acho que massa falida você sempre vai mexer com produto específico. Sim. Produto que tem valor agregado e que você não precisa ficar discutindo no mercado. Ah, tipo, eu tenho um iPhone aqui, esse iPhone vale X, vale Y, entendeu? Então você pega lá um gerador, uma turbina uma turbina elétrica, alguma coisa assim, materiais para automação. Então sempre um robô de solda, daqueles que fazem solda em carro, em automotiva. Isso aí sempre ele tem um valor ali pré-estabelecido que depende da condição dele. Tá novo? Não tá. Tá seminovo? É valor X. Beleza, não tenho muito... e normalmente, assim, o cliente que você encontra para aquele produto, ele vai querer, entendeu? Porque é um produto tão específico e tão destinado que o cliente ele não vai falar não para aquela negociação. Se ele for para o mercado, provavelmente ou ele vai ter que esperar, ou vai pagar mais caro. Ou ele vai esperar a empresa mandar de fora, vai demorar 20, 30 dias para chegar, aí ele vai ficar com a linha dele de produção parada, entendeu? Tudo assim. Leilão de logística reversa. Explica pra gente como é que é o leilão de logística reversa. Cara, o leilão de logística reversa são pallets grandes, né, de pallets Gaylords, que a mercadoria, o Mercado Livre, Shopee, Amazon, eles colocam os produtos que as pessoas devolvem nos e-commerces, quando você compra, ele acaba virando um passivo, né, para essas empresas. Ele já minimizou o custo dele ali com frete. O produto em si, para ele não vê como um produto vendável, né? Ele vê como um peso, então ele acaba fazendo leilão desse produto, né? Então, hoje está bem na moda o leilão de logística reversa, só que está difícil achar leilões bons, com preços legais e fornecedores bons também, tá? Teve casos aí de eu comprar lote de logística reversa, era para ter 60 iPhones e só vieram 7. iPhones não, celulares. Era para ter 60 celulares e só vieram 7. E aí, como é que você fez? Cara, pagou, já era. Mas não tinha muito o que recorrer ali? Não tinha, porque eram 114 pallets, cara. Então, eu recebi a lista, tive que olhar, eu recebi a lista que estavam na lista, aí depois eu tinha que olhar 114 pallets para achar, eu só acabei achando 7. E depois que você pagou o lote, tchau, obrigado, né? Não existe. Entendi. Não tem como... Aí é dureza, hein? Porque, assim, você arremata um carro no leilão extrajudicial. O carro, os caras arrancaram o módulo do carro, mas foi uma colisão traseira. Não tem nada a ver com aquilo ali. Você consegue, na justiça, ter um ressarcimento daquele dano. Sim. No leilão de logística reversa, você não vê essa possibilidade hoje? Não tem essa possibilidade. Principalmente as empresas hoje de leilão, que fazem leilão, elas tentam... elas mostram uma foto do produto, por isso que é importante você fazer a visita presencial. Elas mostram uma foto do produto, o ideal é você sempre olhar que vai ter uma surpresinha ali, entendeu? Então, quer comprar, vê se a... E outra, empresa que não deixa você ver o lote presencialmente, não deixa nem você verificar a situação da mercadoria,
Pra mim aí já tem uma segunda intenção, já tem um negócio errado por trás, Sim. porque ela não tá querendo que você veja... Já tá mal intencionado. Já tá mal intencionado, você tá arrematando um produto, você vai levar pra você vai vender, você vai calcular sua margem de lucro em cima daquele produto, se você vai vender ou se for uso final, e você não pode ver o produto, você vai ter que comprar por foto, não existe isso, pra mim é incabível. Hoje a Receita Federal, eles podem até querer dar uma dificultada na visita, mas, por exemplo, você vai em armazém hoje da Receita Federal em Santos, as coisas não ficam lá assim, de portas abertas para você ver. Você tem que ir lá, pessoal, ó, tô com o edital na mão, tem leilão aberto aqui. A maioria dos armazéns, você chega lá, tem leilão aberto? Tem leilão aberto. Mas quando abriu? Nem o cara sabe que tá tendo leilão, entendeu? Então, já cheguei em armazém, tem que esperar o cara posicionar a mercadoria para poder fazer vistoria. Legal. Entendeu? Mas o ideal é sempre ir olhar pessoalmente, presencialmente, para não correr esse tipo de risco. Entendi. Hoje o que você prioriza? Giro rápido ou margem alta? Priorizo margem alta. Margem alta. Independente do giro. Então, para você hoje, você não trabalha mais focado nessa questão de varejo. Se você vai atrás de um item específico para encontrar um comprador e fecha o negócio antes do leilão acontecer. Isso. Esse é um dos trabalhos, tá? Mas quando eu vejo um produto de margem alta e que se eu colocar em estoque e trabalhar ele com calma vai dar um rendimento, eu procuro também comprar esse tipo de produto. Ou, o que é o mais que é interessante também, é você trabalhar um lote de produtos grandes ali, 3, 4 produtos, e você conseguir identificar esse produto que só ele pague o seu investimento do lote. Tá. Entendeu? Então você pode fazer uma venda vinculada só de um item do lote, e aí você acaba comprando o lote, o resto fica em estoque, já é lucro, né? Você vai vendendo aos poucos. Isso costuma acontecer com bastante frequência? Costuma, cara, porque o que acontece eu falo da pessoa saber ler o edital, né? Sim. Então, vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás. Eu comprei um lote de cabeça de impressão, eram 4 cabeças de impressora, que valiam, no item tinham 4 cabeças de impressora e cada uma valia 5,5. E eu já consegui uma proposta com a minha cliente de R$5.500, comprei o lote, paguei acho que 16 mais os impostos, só esse lote, só essa venda da cabeça de impressão já voltou meu dinheiro para o caixa. Sim. E no outro item do lote tinha, tava lá, uma unidade, partes e peças de impressora kit. Nesse kit tinham mais ou menos 15 quilos de mercadoria, que eu consegui o contato com a empresa que perdeu e consegui fechar também uma venda ali de R$30 mil só daquele item. Muito bom, entendeu? Então, são essas, você saber ler o edital. Já teve caso de, em Viracopos, estava acontecendo um leilão e estava descrito lá, kit iPad. Quando a pessoa olhou o kit iPad, ninguém foi lá olhar para entender o que era. Uhum. Nesse kit iPad tinham 180 iPads. E ninguém viu. Caramba. Entendeu? E aí a gente arrematou. Cara, esse lote deu boom. Isso aí vendia 20, 30 iPad por dia, cara. Até porque eu estourei meu MEI nessa operação. Que isso. Loucura. E assim, você comentou sobre todas essas arrematações. E uma pessoa hoje que está 100% focada em trabalhar com isso, ela consegue fazer quantas arrematações em média ali num mês? Cara, eu coloco para mim de forma segura ali de duas arrematações em média mês. Entendi. Tá? Pode acontecer de não dar, mas aí um mês vai ter que segurar o outro. Dentro desse contexto que você está trabalhando hoje, né? Sim. Procurando itens com uma margem muito maior. Sim. E já uma pessoa que está começando agora, você acha que se ela estiver focada, quantas arrematações ela consegue fazer? Qual que é uma projeção de lucro? Eu acho que uma pessoa que está começando hoje, ela tem que se preocupar em conseguir fazer giro rápido. Então não se preocupar com o volume de arrematação. Para poder ela ter um crescimento saudável, né? Entendi. Seguro e saudável. Então comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, entendeu? Então eu acho que essa é a melhor maneira, principalmente porque quem está começando não vai ter um espaço para armazenar mercadoria e demanda espaço porque sobra lote, sobra mercadoria. Sim. Então às vezes você compra um produto, você tem muita surpresa dentro dos lotes. Você compra um produto falando, esse produto é o que vai vender.
Na realidade, o outro vende aquele produto que Fica lá parado. fica lá parado. Isso acontece, entendeu? Então, Entendi. eu acho que melhor a pessoa trabalhar de forma segura. Então, procurando venda vinculada antes do leilão, ou produto com margem que ela possa trabalhar com calma, segurança, e também ter entendimento do que ela já faz. Se ela é um técnico de celular, vai comprar peça de celular. Entendi. Se Perfeito. ela trabalha no ramo Já esportivo, domina o assunto, né? já dominou, tem um background ali, entendeu? Eu acho que é o ideal. E no leilão, em qualquer tipo de leilão, o custo não é o custo do martelo. Então, quais são os outros custos que a gente tem no leilão da Receita? Eu falo pra gente, pra você arrematar, você tem o custo do arremate. Alguns aeroportos, alguns armazéns têm taxa de armazenagem ou movimentação de mercadoria, então você tem que calcular ele fora do valor do imposto. O valor do imposto em cima da taxa o valor em cima do imposto em cima do valor arrematado. E você tem que ter o custo da sua operação também, que é logística, vou buscar, vou retirar, frete, nota fiscal, né, de saída, se você está no Simples, quantos por cento dá. Então tem que colocar todos esses custos, não é só o valor, simplesmente o valor do arremate. Então é aí que a galera erra, é aí que a galera perde a mão e acaba pagando caro nas coisas. Se você pagar no lote, beleza, uma margem apertada, só que se você colocar todos os custos, você vai tomar prejuízo. A gente consegue trabalhar com porcentagem, por exemplo, 60% é uma margem segura de desconto. Arrematar por 40%. É uma margem segura para a gente arrematar no leilão da Receita Federal, porque eu vou ter mais 16% de imposto, eu vou ter mais... A gente consegue falar de uma margem? Uma medida que eu uso para conseguir partir, quando eu não tenho uma avaliação assertiva disso, eu pego o valor total do produto, do lote, e divido por 3. Então, vou lançar ali 30% do valor de avaliação total. Esse do martelo? Isso no martelo. Então... Interessante. Quase 70% de desconto. É uma margem, porque daí o resto se torna custo, com o custo ali vai chegar ali a uns 50%, talvez, entendeu? E você acaba tendo ali 50% de margem, fora as surpresas que vão vir no lote. Existe uma diferença também no leilão da Receita Federal sobre pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física não pode arrematar lotes grandes, por exemplo. Como que é a dinâmica? Qual que é a diferença? A Receita Federal define que a pessoa física ela pode arrematar um lote por segmento. O segmento é informática, indústria, consumo. Então a pessoa física pode arrematar só esse tipo de lote. E um de cada segmento. A pessoa jurídica não, ela pode arrematar quantos ela quiser. Tanto que esse caso da menina que eu falei do celular, ela arrematou como uma pessoa jurídica e ela conseguiu lançar e arrematar 22 lotes. Né? Então... ela acabou tendo um problema grande aí para resolver, entendeu? E assim, no leilão judicial e extrajudicial, a gente encontra muito golpe. Leilão da Receita tem golpe também? Tem muito golpe, cara. Tem muito. Eu recebo quase semanalmente lá depoimento de gente que comprou iPhone por R$150 e não recebeu. Olha, comprar um iPhone por R$150 também, vocês estão pedindo para tomar golpe. Cara, porque é o seguinte, o portal da Receita Federal, você só vai fazer lance dentro do portal ECAC, tá? Não existe lance fora do portal ECAC. Então, pro portal ECAC, você vai ter que acessar ele com o seu gov.br ou com o seu certificado digital, cara. Qualquer coisa fora dali... É golpe. E outra coisa que esses golpes prometem muito, que vão te enviar o produto em casa. Nossa. Entendeu? Cara, aí tá uma mão, né? Quem trabalha com leilão sabe que você comprou, mano, você tem que retirar. Você é o responsável pela retirada. E essa é uma das dúvidas que eu mais recebo no perfil lá também. Eles entregam na minha casa? Cara... Já caiu no golpe. O cara, ele trabalha, ele não quer sair da cama. Mas as pessoas, elas querem isso, elas querem todas as facilidades do mundo em um só lugar para elas terem oportunidade de comprar e ainda ganhar dinheiro. Um iPhone 17 Pro Max por R$150 e ainda receber em casa. Cara, pelo amor de Deus, o cara pagar R$150 no iPhone e achar que tá certo. Eu sei que o ser humano ele quer ganhar uma vantagem, mas aí também... Isso é um mal das pessoas, né, cara? Achar que só ela é esperta, né? Sim. Porque, tipo, aquela oportunidade só apareceu pra ela. Nossa, R$150 no iPhone é agora que eu vou pagar. Não tem sentido nenhum. Um cara que a gente tem que trazer aqui também é o Bruno Lucarelli, de leilão de imóveis da Caixa. Fera braba. E ele fala uma coisa que é verdade. O golpista, ele vai te pegar na sua ganância, bicho. Exato.
Na sua ganância. Ele vai te pegar ali, você tá achando que tá passando alguém pra trás, Você tá comprando um saindo na iPhone vantagem, por né? R$150. Eu não consigo imaginar, bicho. O cara comprou um iPhone por R$150, acha que tá passando alguém pra trás e na verdade ele que tá tomando ferro. É loucura. loucura. O seu Instagram que tem bastante conteúdo, mas o conteúdo do Instagram ele é bastante fragmentado. Sim. Tem algum lugar que a gente consegue acessar um conteúdo mais profundo sobre o leilão da Receita Federal? Olha, hoje, essa semana eu fiz o lançamento do meu produto, Operação Leilão. Então, esse produto vai acompanhar você que quer começar no leilão passo a passo, tá? Do zero. Então, vai ter lá você entendendo todo o edital, a metodologia para você conseguir classificar seu lance. A gente coloca lá de bônus também um grupo de WhatsApp para você fazer network, que é muito importante o network, né? Um checklist completo para você ticar passo a passo a sua arrematação, tá? A gente está lançando também um assistente virtual que eu treinei ele baseado nas minhas assessorias e mentorias para poder acompanhar também a pessoa. É um produto completo, cara. Então, o que eu quero com esse produto é que a pessoa não fique só assistindo conteúdo online, que ela seja realmente acompanhada, sabe? Então, Entendi. ela tenha ali, ela se sinta abraçada por não estar caminhando sozinha. E a gente vai ter nesse produto também uma mentoria em grupo por 3 meses. A gente vai se reunir uma vez por mês na mentoria em grupo para conversar com todo mundo e ver dúvida, estudar caso, conseguir falar com a galera para todo mundo ter uma direção bacana. A gente está começando agora, então eu quero validar esse material bem com esse pessoal, com essa primeira turma. Bacana. A gente já tem um e-book que é um material mais que validado, aí tem vários depoimentos de arrematações. E, cara, a gente tá com alunos aí que já estão no segundo arremate faturando já. Eu vi lá no Instagram dele também que tem uma questão da sucata. Pera aí que você vai falar sobre ela pra gente daqui a pouco, porque eu vi que tá bem viralizado esse vídeo lá. Mas antes disso, ó, você que tá aí assistindo, quem que é o cara que você quer que a gente traga aqui no Pode Arrematar? Comenta aqui quem você quer que venha aqui conversar com a gente. Pode ser um player grande do mercado, pode ser alguém que você veja aí despontando que tem algum interesse sobre arrematação, sobre leilão em geral. Não precisa ser exatamente um cara que tá falando sobre isso aqui na internet. Às vezes você conhece alguém low profile aí que tá deitando o cabelo no leilão. Indica o cara aqui que a gente vai ver se faz sentido, que vai ser legal, beleza? Agora conta pra nós, Vicente, o que é aquele trem da sucata? Cara, esse lote da sucata foi eu tava participando de um leilão e tinha um lote de resíduo, né? O que é o lote de resíduo? O aeroporto, ele destrói mercadoria, que a Receita Federal não tem destino para aquilo, ela manda destruir. Eles têm um setor lá de destruição. E o resíduo, ele vai para leilão também. E eu já me dei muito mal com resíduo no passado, cara. Eu já comprei um lote, vieram umas pedras semi-preciosas, eu tenho ainda um pouco dessa mercadoria lá para venda. E eu falei, cara, eu não vou arriscar nunca mais em resíduo na minha vida, né? Só que eu tava em reunião ainda com o pessoal da mídia na hora e participando do leilão lá. E eu me classifiquei tava R$200 o lote, eu me classifiquei por 250. E fiquei lá esperando. Daqui a pouco, cara, eu me classifiquei e a proposta que tava ganhando era 2.100. Eu falei, cara, eu tinha lançado em mais uns 10 lotes, eu falei, não comprei nada, velho. Tô sem dor de cabeça na vida. Tô sem nada, tem um carro pingando óleo na garagem, eu vou... Um probleminha aqui. Vou arrumar um negócio aqui pra enroscar. Eu falei, cara, eu vou lançar nesse lote, vou cobrir essa proposta. Tive sexto sentido, que foi. Cobri a proposta, o cara não cobriu mais, arrematei o lote. 350 quilos de resíduo. Aí, cara, fui retirar e tal... Tinha umas mercadorias pesadas, trouxe pro galpão e comecei a olhar detalhadamente. Tinham 22 taças da Copa do Brasil. Caramba! No lote, cara. Tá de sacanagem. Isso, cara. Cada uma eu vendia R$1.000, velho. Tá. Caramba, bicho. Cada uma eu vendia R$1.000. Depois teve um troféu aquele jogo Apex Legends, que ele é de ródio, ele é banhado de ouro branco, né? E aí eu soltei no Instagram e no TikTok, e aí a galera gamer começou a vir em cima de mim falando que eu tinha roubado o troféu. Cara, você roubou. Os comentários assim. Vocês são muito reativos, bicho. Vocês do game, vocês são reativos demais. Você roubou o troféu dos caras, devolve pros caras. Eu falei, galera, olha, primeira coisa, eu não roubei nada de ninguém. Eu comprei esse lote no leilão e esse troféu é meu.
E aí marcaram um dos caras da equipe que ganhou esse jogo. É um jogo online, mas eles ganharam o Campeonato Mundial de 2022. Então, a galera devolve o troféu pros caras, o jogo tá morrendo no Brasil e não sei o quê. A comunidade é pesada, né? Eles são unidos. Eles são unidos, E isso faz barulho pra caramba. E veio uma onda forte de hater. Aí, marquei uma live esqueci o nome dele, com o rapaz do jogo. Aí, beleza. Ele falou assim, cara, realmente esse troféu era nosso, a gente não recebeu o troféu, a EA Sports, que é dona desse jogo, acabou não conseguindo entregar o troféu. Daí eu falei, mano, vou vender isso aqui, né, cara? Eu não quero dar, quero fazer dinheiro. Daí o Rodrigo, até que tá aqui comigo, falou assim, cara, doa esse troféu pros caras. Eu falei, tá bom, vamos doar esse troféu pros caras. Aí a gente fez uma live e tal, doou o troféu pros caras e mandamos pra casa dele, ele gravou chegando lá e eles ficaram com o troféu e a comunidade game ficou feliz, né? Que bacana. E aí, cara, veio uma máquina inusitada também no meio desse lote, cara, uma máquina de fazer crepe suíço em formato de... Ah, tá brincando. Que doideira. Não, tá brincando. A hora que eu abri aquilo, eu falei, cara, que máquina estranha é essa, velho? Eu fiquei na curiosidade, se era só pra fazer crepe suíço mesmo, ou se era pra fazer um forninho pra você fazer um negócio de borracha lá. Mas esse aí dá pra fazer, vender pra esse povo que faz conteúdo adulto aí, ué. Cara, tudo tem destino, né? Vendi por R$2.500 a máquina, cara. Aí. Assim, você pode falar pra gente quem comprou? Eu sei que a pessoa que comprou deve estar ganhando muita... Eu pensei até em abrir um empreendimento, pegar um dos funcionários e colocar uma gravatinha e começar. Essa aí, mas isso aí deve ser legal. Pô, a gente que trabalha com leilão, a gente já vai tendo ideia. Isso deve ser legal, por exemplo, para despedida de solteiro, alguma coisa assim, festa temática. Tem uma mulher que fala sobre... faz essas despedidas de solteiro, fala sobre sexualidade no Instagram, ela me chamou que queria comprar recentemente. Eu falei, cara, eu já vendi, não tenho mais. Caramba, sensacional. Loucura. E para esse episódio acontecer aqui, a gente conta com o patrocinador Buscaí, patrocinador oficial do nosso podcast Pode Arrematar. E o Buscaí é para você que ainda está em cima do muro, está com um pouco de dúvida, ainda tem um pouco de receio para arrematar veículo, imóvel. Dentro do Buscaí você consegue selecionar a oportunidade que você quer e os nossos especialistas analisam para você. Então, é somente você acessar o site do Buscaí. Lá dentro centraliza os mais de 800 sites de leiloeiro oficial do Brasil para você buscar em um único só lugar. Facilita a sua busca, você ganha velocidade e ainda você tem garantia que tem um time de especialistas analisando para você. Então, se você tem interesse em conhecer o Buscaí, aqui embaixo do vídeo também, na descrição, tem o link dele para você clicar. O nosso time vai falar com você e você vai entender como que você faz para acessar essa ferramenta que tem ajudado aí milhares de pessoas, né, Caio? E aqui não é só pesquisa, tá? Além da pesquisa, você vai ganhar tempo na pesquisa e ainda vai ter uma equipe assim, te dando a chancela se vale a pena ou não arrematar aquele carro. Então, se você tem alguma insegurança, a ferramenta tá aí para você. E Vicente, vamos lá. O que você fala aí pro pessoal que tá aí assistindo a gente em cima do muro, o cara que quer de fato entrar para esse mercado dos leilões, tem muito conteúdo hoje aí na internet, né? E as pessoas ficam curiosas. O Caio recebe direto lá mensagem no Instagram, pessoas perguntando como que eu começo, como que eu faço para arrematar meu carro. O que você tem de conselho para esse pessoal? Pessoal, o ideal é você investir em conhecimento, tá? É primordial. As pessoas que trabalham com leilão hoje, todo mundo aprendeu aqui na raça. Né? Então aprendeu errando. E esses erros se transformam em conhecimento para você não errar e não ter esses prejuízos. Igual eu tive já desse material de 1 metro, igual eu tive outras coisas. Então, eu acho primordial você começar com investimento em conhecimento. Você vai encurtar um tempo grande, um caminho grande aí, começando já da maneira correta. Bacana. E o que você falaria pro Vicente lá de trás, com toda essa experiência que você teve aí hoje, com toda essa bagagem que você tem no mercado de leilão? Cara, eu falaria pra ele que tá valendo a pena. Tá valendo a pena? Porque o caminho é árduo, mas assim, eu acho que quem é empreendedor, porque a gente que trabalha com leilão é um empreendedor, é um empresário, e você sabe que não é fácil, entendeu? Então, quando você começa a colher resultados e entender que o teu propósito tá se formando, que você tá conseguindo, tá valendo a pena, tá chegando. Tem crise no mercado de leilão?
não existe crise no mercado de leilão. Quando Não tem existe. crise no mercado tradicional, aí que o mercado de leilão fica bom. É assim que funciona. Vamos finalizando aqui. E é isso, Vicente. Muito obrigado. Grande Valeu, prazer obrigado ter pelo você aqui, convite, uma cara, que é isso. fera, rapaz. Valeu, obrigado. Muito obrigado. A gente ainda vai conversar mais com o Vicente. Sigam o cara lá, que o cara é fera. Se tem alguém que tem autoridade para falar sobre leilão da Receita Federal, é esse cara aqui. Então, vai aprender, vai entender como é que funciona, procura na fonte. Grande abraço, até o próximo episódio. Pode arrematar, do viu? Pode Arrematar. E não deixa eu te falar aqui qual que é o próximo convidado que vocês querem ver aqui. Um abraço, meus nobres. Fiquem com Obrigado, Deus.